Salve, salve família vascaína. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, eu sou o Thiago e, assim, a gente sabe que as coisas não estão saindo da melhor maneira possível, pelo menos não saíram ontem. O Vasco perdeu por 2-1 para o Ceará fora de casa, lá no Castelão. É uma partida fraca do Vasco, a gente sabe muito bem, a gente conhece os erros dessa equipe. E ontem foram erros que, assim, estavam mais do que escancarados. Eu acho que o Vasco oscila as partidas e que consegue esconder um pouco os seus erros e em partidas que esses erros são escancarados completamente pelos adversários e às vezes adversários nem tão fortes, como é o caso do Ceará, com todo respeito. Foi uma equipe que errou muito. Se o Vasco tivesse errado menos e feito o seu jogo de uma maneira um pouco mais organizada, eu acho que já conseguiria ter saído de lá com pelo menos um empate. Aquele papo que a gente teve nos pré-jogos aí que a gente comentou, no pré-jogo de Berbert e Gustavo, no meu pré-jogo. Cara, eram pontos totalmente acessíveis que o Vasco poderia ter trazido lá do Ceará, e o Vasco conseguiu sair com 0 pontos. De fato, é uma oportunidade, na minha opinião, desperdiçada pelos jogadores. Mas, enfim, eu queria fazer a análise do segundo gol, porque o primeiro eu vejo um erro claro, que acredito que todos vejam esse erro, que foi o erro do João Vitor, na saída de bola do João Vitor. Ele não sabe muito bem o que fazer com a bola, não toma a decisão rápido e acaba se embananando. É um zagueiro que, apesar de ter qualidade, ainda não comprovou que mereceu ter os 40 milhões pagos por ele, para a gente trazê-lo lá de Portugal. Ainda não jogou naquele alto nível, oscila bastante, e ontem foi mais uma partida que ele oscilou para baixo dessa vez. Enfim, é uma pena, mas eu queria comentar sobre o segundo gol, fazer aquela análise do gol que o Vasco tomou rápida, aquela análise trocando essa ideia que a gente sempre troca aqui pós-jogo. E, obviamente, até esqueci, quer dizer, mas deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos. Afinal, a gente faz vídeo aqui de manhã, de tarde, de noite, te atualizando sobre tudo que acontece no dia a dia do Vasco da Gama, beleza? Então é isso, rapaziada. Vamos começar aqui com um lance do gol. Foi uma bola quebrada pelo Fernando Miguel. Uma bola onde deu para ver que quem ataca ela, quem a domina, é o Lucas Freitas, que erra de novo nesse lance. Além desse erro, é um erro de domínio, um erro técnico, um erro de gesto técnico de quebrada. Eu acho que tudo bem, acontece, mas a bola escapa do pé dele. E esse jogador aqui, o que está do lado do Jair, o jogador que está de frente para o lance aqui do Ceará, do lado direito do Jair, ele ataca a bola para tentar tirá-la do Lucas Freitas e consegue. Como você pode muito bem ver aqui, ele tá caído no chão porque ele disputa a bola, o Lucas Freitas tenta recuperar, fica ali um embate entre os dois e ele cai no chão, mas essa bola sobra no Galeano, acho que é Galeano, o ponta do Ceará, um ponta bem honesto, para ser bem sincero, limitado tecnicamente, mas honesto, corre muito durante o jogo, isso deu para perceber muito, ajudou muito a marcação do Lucas Piton, enfim, recuperou essa bola, e você vê o Vasco totalmente correndo para trás, naquela recomposição que a gente sabe que é um problema da defesa vascaína. Mas enfim, até então nada demais aqui. Acredito que você tinha as coberturas certas. O Paulo Henrique aqui no canto esquerdo inferior do lance, a gente sabe que ele recuperou diversas bolas esse jogo de sprint, né, voltando do ataque para a defesa, uma característica forte do jogador. Mas enfim, o Galeano começou a carregar a bola do outro lado. Ele começou a carregar a bola para a ponta direita. E o Lucas Freitas acompanhou o Galeano. Dessa maneira, a defesa já ia se recompondo. E o Hugo Moura, que é o volante, que era o cara que deveria estar encostado aqui no Galeano, devido às circunstâncias do lance, não encostou, ele recuou e assumiu o papel de segundo zagueiro ali, né, de quarto componente ali da linha de defesa, que incomodando, desculpa, essa linha de defesa só tinha o Pedro Raul e o Guilherme, que entrou no segundo tempo. Enfim, o Galeano está totalmente virado para a lateral, ele só poderia fazer o passe nesse jogador que está subindo aqui do ataque, que eu não me lembro o nome, com todo respeito. Enfim, o Lucas Freitas não faz a falta e nem tira a bola. O Galeano, mesmo deitado, efetua o passe
e a jogada se desenha dessa maneira. O Ryan acompanha o jogador e até então o Vasco está numa defesa totalmente bem equilibrada. Com os jogadores na posição, o Hugo Moura está recompondo a que o Lucas Freitas foi combater, e o Jair está recompondo aqui, marcando esse menino que entrou no segundo tempo também. Eu não lembro o nome dele, mas ele veio da Companhia, foi destaque do Ceará. Enfim, um jogador que entrou no segundo tempo com gás novo e deveria ficar de olho. O Jair está marcando ele. Alex aqui recompondo. O Vasco poderia ter saído desse lance muito bem. Qual foi o grande erro? Qual foi a grande questão, na minha opinião? O Lucas Freitas vira de costas para o lance, abandona totalmente a jogada, voltando para a posição de defesa. Ele volta para a posição como se ela tivesse vazia. Só que ele esqueceu de fazer a leitura do jogo. Eu acho que é uma questão também que a gente pouco comenta, né? Eu faço bastante essas análises de gol, e eu acho que uma coisa que é bem padrão durante as análises os jogadores do Vasco, em certos momentos do jogo, têm uma dificuldade de ler o lance, uma dificuldade muito grande de ler o lance. Questão de coberturas, questão de parece que o time não está totalmente entrosado na questão defensiva, tá? Eu posso estar falando besteira, mas é uma coisa que me parece de olhar assim, de fazer as análises e pensar, cara, já tem um jogador cobrindo a sua, o Hugo Moura, ou a falta de cobertura também, acho que é algo que é muito comum nos gols que o Vasco toma, provenientes de falhas defensivas individuais, mas enfim. Isso aqui é o tipo de coisa que o Lucas virou de costas pro lance, viu que o Hugo Moura estava recompondo a posição dele, cara, ele deveria ter ficado aqui, porque o gol sai justamente desse pedaço aqui do campo, do pedaço desse espaço entre o Lucas Freitas e o Galeano. Presta atenção. Bom, o passe, o jogador vê que o Ryan tá com a marcação encurtada nele, ele não vai conseguir fazer muita coisa, ele pode muito bem jogar para linha de fundo, mas o Ryan vai continuar marcando, faz uma recomposição boa o Ryan, enfim. O que ele fez? Ele viu o Galeano totalmente livre, com uma liberdade absurda para efetuar esse cruzamento. Dá tempo do Galeano parar, pisar, rolar a bola, pensar e cruzar. E você vê que o Hugo Moura está fazendo uma troca desesperada para tentar bloquear esse cruzamento do Galeano, ou na esperança dele cruzar mal. E presta atenção também aqui no canto esquerdo com o João Vitor e Paulo Henrique. O Paulo Henrique está grudado no Pedro Raul e o Guilherme está aqui na zona do João Vitor. Enfim, essa liberdade gera um cruzamento no segundo pau. O Paulo Henrique e o João Vitor, não sei o que acontece entre os dois, não sei se é problema de comunicação, mas eles trocam. Não sei se o João Vitor quis pegar a marcação do Pedro Raul, e à medida que essa bola viaja, a gente consegue ver o espaço que o jogador do Ceará, o Guilherme, tem nas costas do nosso zagueiro pela direita e do nosso lateral direito, para no final ele só escorar a bola para o Pedro Raul. O lance é duvidoso, tem uma questão de que o VAR traçou a linha errado, não traçou na bola, traçou no jogador, mas a gente não pode deixar de apontar, a gente não pode fechar os olhos para esse tipo de lance, porque são coisas que, cara, tiram nossos pontos, são coisas que fazem com que a gente perca uma partida que a gente poderia muito bem estar trazendo pontos de fora de casa, pontos que o Vasco tem dificuldade de trazer pontos fora de casa, a gente sabe disso, o histórico do Vasco não é bom fora de casa. Enfim, muita coisa o Vasco tem que melhorar, a gente sabe disso. Foi uma análise muito rápida sobre, assim, uma análise feita de rever o lance algumas vezes e apontar algumas coisas que na minha opinião, são coisas que o Vasco deveria melhorar e treinar. Fato é, o Vasco não tem mais um tempo hábil de treinamento de uma semana livre, mas é esse tipo de coisa que faz diferença, né? A gente pode falar muito bem que o Ceará teve esse tempo livre e tudo mais, mas o Ceará não jogou bola para ganhar o Vasco. Essa é a verdade. O Ceará arriscou, mas o Ceará é um time que erra muito, errou muito. Mas o Vasco, essa é a minha opinião. O Vasco perdeu para si mesmo. O Vasco perdeu para si próprio. Novamente. Então, assim, o tempo hábil para esse tipo de coisa se acertar é muito pequeno.
É até o tipo de pergunta que eu gostaria de fazer ao Carille. O Carille apontou na coletiva de imprensa diversos erros assim, táticos, de postura dos jogadores mesmo, da equipe dele. E eu gostaria de saber qual que é a alternativa dele para corrigir esses tipos de erros, né? Em tão pouco tempo de treinamento, então pouco tempo de treinamento em campo, então pouco tempo de tempo hábil do time com a bola, do time com o treinador taticamente, porque o Vasco tem que voltar para o Rio de Janeiro, se recuperar, entendeu? Treinar um dia, em um dia você não consegue corrigir isso tudo e já vai jogar contra o Flamengo de novo pelo Brasileirão. Uma partida extremamente difícil, uma partida intensa, uma partida que o Vasco já não vence há muito tempo, tem um tabu que envolve toda essa partida, envolve esse confronto. Então deixa o clima mais à flor da pele, os nervos mais à flor da pele. Enfim, a partida é de suma importância, não só para o elenco, mas para o trabalho do Fábio Carille, a gente sabe muito bem. É isso, rapaziada. Muito obrigado. Se vocês gostaram aí dessa análise e desse papo que a gente bateu aí, deixa nos comentários aí o que você acha. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.